Bom dia, então a gente está de volta aqui para mais um vídeo, né? Dessa vez agora é um vídeo só com questões, tá? A gente vai resolver algumas questões aqui. Vamos lá, fica ligado aí. Então, nessa questão 20, ele fala: determine caso existam os zeros de cada função. Ele está falando determine caso existam, porque na verdade vocês ainda não sabem calcular o zero. Na verdade, você tem que calcular no conjunto dos reais. Por quê? Quando delta é menor do que zero, não vai ter raiz, tá? Por exemplo, aqui, ó, vocês podem fazer todas as questões utilizando do Bhaskara, tá? Mas aí eu oriento que vocês tentem fazer pela soma e produto. Aqui a gente olha quais são os dois números que somado dá 7, tá? E multiplicado dá 10. Aí o aluno, não, mas eu não entendo isso. Faz por Bhaskara, meu filho, não tem problema, tá? Porque, aí você pergunta, ué, professor, mas está escrito menos 7 e você está me falando quais são os dois números que somaram dá 7? Não é. É porque aqui o A vale 1, não é? E a soma das raízes não é menos B sobre A? Então, menos 7 dá 7. 7 sobre 1 dá 7, né? Por isso que você olha aqui para o A. Aí nesse caso aqui, quais são os dois números que a soma dá 7 e o produto dá 10? Então dá 2 e 5. Nessa outra aqui, quais são os dois números que a soma dá 6 e o produto dá 9? Então dá 3 e 3, tá? Essa daqui, quais são os dois números cuja soma dá o quê? Menos B, então vai ficar menos 1 sobre A. Cuja soma dá 1 e o produto dá quanto? Nesse caso aqui é C sobre A, então vai ficar o produto dá 7. A soma dá 1 e o produto dá 7, tá? Então, fatalmente a gente não vai conseguir fazer isso de cabeça, tá? Quando fizer pelo Bhaskara, vai dar errado, ó. F de x é menos x ao quadrado mais x menos 7, né? Vamos fazer isso daqui. Então, copiei a questão para cá, tá? A gente vai olhar só essa parte aqui que está a equação do segundo grau. O A dela vale quanto? Menos 1. O B vale quanto? 1. E o C vale 7. A gente vai analisar quais são os dois números que somado dá quanto? Que eu falei, menos B sobre A, né? Então vai ficar menos B sobre A. Então os dois números somados dá 1. E o produto? C sobre A. 7. Na verdade é menos 7 sobre menos 1 que dá 7. Aí você não vai conseguir fazer de cabeça. Aí tu vai calcular o delta. O delta, né, o B ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C. Então o delta vai ficar sendo quem? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. A de C aqui é menos 7, ó. Menos 7. Ou seja, o delta vai ser igual a 1, menos com menos, mais com menos, menos. 4 vezes 7 é 28, né? Então, o delta, nesse caso, é menos 27, tá? É por isso que não existem raízes reais, certo? Vamos voltar lá para o nosso outro exercício. Então, esse exercício aqui é para vocês fazerem, tá? Depois verifica lá se bate com a resposta, tá? Exercício 21. Determine o valor de k para que o gráfico da função quadrática intersecte o eixo das abscissas em um único ponto. Aí, traduzindo isso aí, ele quer que o delta seja igual a zero, tá? Aí vocês vão fazer o delta igual a zero, achar o valor de k, tá? Qualquer dúvida me pergunta no fórum. 22. Analisando o gráfico da função quadrática, responda. Ele quer saber a soma e o produto dos zeros dessa função, tá? São positivos, negativos ou nulos, né?
Então, gente, é só para você analisar quais são os zeros dessa função. Um deles é o próprio zero e o outro zero é negativo. Então a soma de um número... Desculpa, o outro zero é positivo. Então a soma de um número positivo com zero é quem? O produto de um número positivo e um zero é quem? Tá? O valor de delta dessa função é positivo, negativo ou nulo. Quantas raízes a gente tem aqui? A gente tem duas raízes, né? Dois zeros, quer dizer. Tá? Se a gente tem dois zeros, o delta é o quê? Tá? Questão 23. Qual dos gráficos melhor representa uma função quadrática? Delta maior que zero e a soma das raízes é igual a zero. Tá? E o coeficiente maior do que zero. Tá? Uma função quadrática. Uma questão muito boa, né, gente? Que é, ao mesmo tempo que o delta tem que ser maior que zero, aí eu vou ter que ter duas raízes. A soma dos zeros da função tem que ser zero. Então as raízes tem que ser o quê? Os zeros tem que ser simétricos, né? E o coeficiente delta maior que zero, ou seja, a parábola voltada para... Tá? Então vocês analisem isso daí. Questão 24. Sabendo que os zeros da função quadrática g são menos 6 e 1, e que seu gráfico intersecta o eixo y no ponto de ordenada 0, menos 2, tá? Ou seja, se intersecta o eixo y no ponto de ordenada 0, menos 2, qual é o valor de c? Tá? Qual é o valor de c? Beleza, né? Escreva a lei dessa função. Tá? Então, vocês de acordo com a... Essa aqui é uma questão até difícil, né, de fazer. Tentem fazer e me perguntem no fórum também. Questão 25. Calcule no conjunto dos números reais as raízes das equações. Né? Aqui que é para fazer aqui? Vai dar uma equação do terceiro grau, né? Mas aí está dividida aqui. Uma é do segundo grau e uma do primeiro grau. Então a raiz desse daqui você iguala a zero, né? X menos 8 é igual a zero, então x vai ficar sendo 8. E a raiz dessa equação de segundo grau aqui? Aí faz separada e coloca no conjunto só. Em uma partida de futebol, ao ser chutada por um jogador, a bola descreveu até tocar o solo uma trajetória definida pela função y é igual a 4/3 de x menos 1 sobre 45x ao quadrado, em que y corresponde à altura da bola em relação ao solo. Após ter percorrido horizontalmente uma distância x, observando o esquema e considerando as medidas x e y em metros, a qual distância horizontal do jogador a bola tocou o solo pela primeira vez, né? Então ele vai chutar aqui, ó. Esse ponto 15, 15 faz parte do gráfico da função, tá? Ele quer saber que ponto é esse daqui. Então ele está dizendo aqui, está na cara, né? Que uma das raízes aqui, um dos zeros da função é o próprio zero. Ele quer saber qual outro zero, tá? Então é só a gente fazer o que? Substituir aqui, achar o zero dessa função aqui, tá? Considere a função real definida por f de x é ax ao quadrado mais bx mais c, cujo gráfico é o seguinte. Com base na situação exposta e nos conhecimentos sobre o tema, considere as seguintes afirmativas, né? Aí tem 4 afirmativas aí, e ele está pedindo para você falar qual que é a correta, tá? Vou analisar essa primeiro com vocês aqui. Ele fala que o delta é maior que zero. É verdade, né? Porque eu tenho aqui dois zeros, então logo de cara essa primeira aqui é verdade. A gente já, por eliminação, a gente corta já a B e a E, né? Fica só com a A, C e D. Analisa agora a segunda, a terceira e a quarta, vocês aí. — 28 é uma questão bem contextualizada, né? E aqui uma questão de desafio. E logo em seguida a gente vai ver vértice da parábola. Então o próximo assunto vai ser vértice da parábola, tá? Que a gente vai fazer um vídeo separado só para ela. Tá? Então esse exercício que a gente fez aqui, tá? Essa aula só de exercício, né? Durou 9 minutos, tá? Então a gente vai parar por aqui já a nossa aula e começar uma de vértice de uma parábola. Muito obrigado.